Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do De Olho no Edital. É isso aí, pessoal, a prova do AB está chegando, o exame da primeira fase, a prova objetiva está chegando e agora no dia 19 de novembro teremos a segunda fase para quem conseguir passar lá em janeiro, final de janeiro, se não me engano, dia 21 de janeiro. E essa é a hora da gente estudar processo do trabalho, é a reta final. Vamos dar aquele sprint, vamos dar aquele gás para a gente pegar, para nós garantirmos a sua aprovação e para você pegar a sua carteira, pessoal. Essa é a hora. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema muito interessante do processo do trabalho, por que não do processo civil? Eu vou conversar com vocês hoje sobre exceção de pré-executividade. Mas antes de mais nada, pessoal, peço para que vocês acionem o sino de notificações para que você continue recebendo sempre esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês dê um like, isso aí, curte essa aula, curte esse vídeo que vai ajudar bastante. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo, ajude o seu amigo, ajude a sua amiga, ajude a sua prima, aquela pessoa que está com dificuldade de passar na prova do AB. Você já se deparou com uma pessoa que fez 3, 4, 5, 6 vezes a primeira fase? Pois é, pessoal. Então, ajude essa pessoa a passar na prova do AB, porque é só quando nós ajudamos o próximo que a gente recebe a retribuição do universo, pessoal. É isso aí, vamos lá. Foi como eu disse, nós vamos conversar hoje sobre exceção de pré-executividade, ou como algumas pessoas gostam de falar, objeção à pré-executividade. Esse assunto, esse instrumento jurídico, ele não encontra guarida na legislação. Nós procuramos exceção de pré-executividade, seja na CLT, seja no CPC, você não encontra este termo, mas você vai encontrar algumas dicas, você vai encontrar algumas pistas de como ele pode ser usado, porque historicamente veio lá do grande civilista, do grande processualista Pontes de Miranda, foi a primeira pessoa que falou desse instrumento de exceção de pré-executividade. Foi utilizado bastante pela jurisprudência, continua sendo muito utilizado pela jurisprudência, se iniciou no processo civil e há um relativo tempo já se usa a exceção de pré-executividade na seara trabalhista, no processo do trabalho. E por que eu quero passar, por que eu quero conversar com você sobre exceção de pré-executividade? Pessoal, eu já tenho conversado com vocês, eu já estou há um tempo aqui conversando no De Olho no Edital. E qual é o objetivo aqui do De Olho no Edital? Eu tenho visto que a prova do AB, ela tem perguntado assuntos diferentes, assuntos que normalmente ela não pergunta, ela busca aquele estudo e aquelas questões que têm um caráter multidisciplinar. Ela está saindo daquele padrão repetitivo, ela está saindo daquele básico. Então você, candidato, também tem que sair do básico e tem que fazer o diferente e tem que estudar o diferente. E por que não nós relembrarmos aqui a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade, ela é um instrumento da fase de execução. Se você lembrar da aula passada, eu falei dos embargos à execução, falei para você que nos embargos
a execução, o principal ali era a garantia do juízo. E por que depois da aula do embargo de execução, eu vim aqui falar da exceção de pré-executividade? Porque, processualmente falando, a exceção de pré-executividade, ela será no momento anterior ao possível embargo à execução. Por quê? Porque na exceção de pré-executividade não precisa de garantia do juízo. É isso aí, pessoal. Você não vai precisar. O que é jurisprudência? O que é a doutrina? Os operadores do direito, eles entendem. Se há uma possibilidade de estarmos executando de forma errada, de forma equivocada, por que obrigar esse executado a ter a garantia, a garantir o juízo? Então, veja que, em regra, a exceção de pré-executividade é quando o executado ele é intimado a pagar sob pena de penhora. Então, antes dele entrar com os embargos da execução, ele vai verificar se o processo se encontra eivado de vícios. E é aí que aparece a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela ataca vícios processuais. Olha essa informação: vícios processuais, pressupostos processuais, condições da ação, prescrição. Tem muita coisa aí assuntos ligados à matéria de ordem pública, que cá entre nós, se tem vício processual, prescrição, ilegitimidade da parte, matéria de ordem pública, que poderia muito bem ser arguída em qualquer situação, por que esperar os embargos à execução? Por que obrigar esse suposto devedor a satisfazer a garantir o juízo de um crédito que em algum momento vai se perceber que é uma cobrança equivocada? E é por isso que estamos aqui falando da exceção de pré-executividade. Ela vai servir para demonstrar ao juiz que tem vícios processuais. Foi como eu disse aqui, eu dei alguns exemplos aqui. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, o exemplo que aconteceu comigo em um determinado processo. Olha só essa situação. Eu prestava serviço para uma empresa. Em um dado momento, recebemos uma penhora. Do nada, recebemos uma intimação de penhora, um mandado de penhora. A gente foi lá, verificou para ver do que se tratava. Era um processo que já estava encaminhado, já tinha tido sentença, e nós nem conhecíamos o processo. Quando verificamos o processo, o que eu encontrei ali? Foi citado, o réu foi citado em endereço diverso. O réu foi citado no endereço que nunca a empresa trabalhou, nunca a sede da empresa se encontrou naquela localidade da citação. O que eu fiz? Entrei com exceção de pré-executividade, informando, desde 2009 a empresa se encontra nessa sede, nessa empresa, nessa localidade, e a citação foi em outro lugar que a empresa nunca existiu. Então, nesse caso aqui, juiz, a citação foi nula. Eu estou requerendo aqui a nulidade da citação, para que o processo retorne ao status quo ante, diante da citação. Aí, citando regularmente, inicia-se o processo. Nesse caso aí, o que aconteceu? O juiz verificou a documentação que eu juntei, olhou e falou: é verdade, a parte não foi citada. Já te digo logo, minha amiga e meu amigo, a citação é um dos atos, se não o mais,
o mais importante de um processo. Tome muito cuidado se você é autor, advogado ou advogado de autor, para citar no local correto, citar a parte correta. Porque você pode, por acaso, citar de forma equivocada e passar batido, como aconteceu agora. Agora não, o processo antigo, de 2017, e essa decisão foi de 2019, se não me engano. Lembro que eu estava até viajando. Eu fiz isso antes de viajar e no meio da viagem eu vi o despacho a meu favor. Então, olha só. Então, o que aconteceu ali? Teve 2 anos de processo, a revelia da parte, o juiz mandou voltar tudo. Esse processo só se encerrou, se não me engano, em 2021 ou 2022. Essa é uma possibilidade. Quer uma outra possibilidade? Um exemplo. Recebi uma informação recentemente de um cliente que tinha sido citado em um processo, não era nem da área trabalhista, e esse processo não é nem meu, eu só fiquei sabendo dessa história. Ele foi citado por uma ação de cobrança condominial. Ele comentou comigo: Gustavo, eu nunca morei nesse lugar, eu nunca vi, nem sei onde que é esse lugar, nunca fui dono desse imóvel, nunca morei, nunca aluguei, nunca fiz nada. Eu dei uma olhada para ele e lá verifiquei que tempos depois teve uma emenda da petição inicial dizendo que foi um equívoco a citação daquela pessoa, daquele nome, porque veio um erro na informação obtida pelo Registro Geral de Imóveis. Já pensou se o próprio autor não tivesse verificado esse equívoco? E diga-se de passagem, nesse processo, o magistrado nem se manifestou. Ele foi falar sobre outra coisa. No despacho ele falou de gratuidade de justiça. Eu ainda avisei, infelizmente aconteceu isso, mas existe possibilidade de você ter que se defender, tá? Se defenda, porque o juiz nada falou sobre aquilo. Então, se não teve decisão, o rumo do rio está correndo. Aí já pensou se o autor não fala? Aí daqui a 2 a 3 anos, começa a executar esse rapaz? O que nós vamos? Qual é o instrumento que nós iremos utilizar? Exceção de pré-executividade. Vamos avaliar o processo. De repente, caso nesse processo se verifique que quem deveria ser executado é a pessoa, a outra pessoa, tem uma exceção de pré-executividade aqui para requerer a ilegitimidade. Poderia ser também excesso de execução, como nos próprios embargos de execução, prescrição intercorrente, né? E aqui, por mais que a lei, tanto o Código de Processo Civil como a CLT, elas não mencionem de forma direta a exceção de pré-executividade, o Código de Processo Civil já nos dá uma pista de que ela pode ser utilizada como é largamente utilizada na área civil e na área trabalhista. Dá uma olhada lá no artigo 525 do Código de Processo Civil. Ele fala lá quais são as matérias que serão cabíveis para impugnação pelo executado. Para eu não me estender muito aqui, mas você na sua casa, você vai ler esse artigo 525 de cabo a rabo. Por quê? Porque ele serve para você estudar tanto o processo civil, e isso aqui cai, como você também pode estudar para essa possibilidade de processo do trabalho. Olha o que 525 fala. Essa impugnação pode ter como matéria falta ou nulidade da citação, que gere revelia, como eu falei aqui no primeiro exemplo para vocês, ilegitimidade da parte,
como no segundo exemplo que eu dei aqui para vocês. Excesso de execução, prescrição intercorrente. Já verificou que teve a prescrição intercorrente? Exceção de pré-executividade sem a necessidade de garantia do juízo. Então perceba que esse instrumento será muito prático para a advocacia, seja sua, seja da outra parte. E como é um instrumento que muitas vezes salva o processo, é essa que é a realidade, pessoal. Nem sempre a exceção de pré-executividade ela vai servir. Nem sempre a exceção de pré-executividade ela será deferida. Mas muitas vezes ela pode salvar o processo. Tem uma decisão do TRT de Minas Gerais que o advogado arguiu a exceção de pré-executividade, mas o juiz não deferiu essa exceção. Porque nesse caso específico, o que ele entendeu? Já tinha a decisão do juiz foi do seguinte sentido. Ele até falou, olha, cabe exceção aqui na Justiça do Trabalho, realmente cabe exceção de pré-executividade, sim. Ele até falou, ó, tudo bem, na Justiça do Trabalho, por mais que não haja nenhuma letra na legislação, é praxis da doutrina, é praxis forense se utilizar da exceção de pré-executividade. Até aí tudo bem. Só que nesse caso, já teve até garantia do juízo, doutor. Se já teve a garantia do juízo, não cabe exceção de pré-executividade. Caberia aqui embargos à execução. Aí o juiz indeferiu a exceção de pré-executividade. Por que eu falei isso? Para você ver que, em alguns momentos, o juiz ele vai deferir a exceção. Então, quando você lê uma jurisprudência, quando você lê uma decisão, você tem que ler essa decisão na íntegra para entender o que o juiz está falando e qual é a linha de raciocínio dele. Para você não ler uma decisão rápida ali em algum site e falar que não cabe a exceção de pré-executividade. Cabe sim. Tudo bem, pessoal? Se estuda esse tema, estuda essa matéria, que isso pode cair na prova do AB. Eu espero que você tenha gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.